Desculpa, senão você pode matar um bebê, você pode matar... superiores aos animais, sim. E é por isso... Tá. E é claro que nós somos, Carol, por quê? desculpa. Por quê? Verão, por favor, quem come carne cuida mais dos animais do que qualquer vegano, porque a gente aceita que a realidade do mundo são pessoas que comem carne e a gente tenta fazer com que esses animais tenham uma vida mais digna. Ju. Na hora que você vê o que acontece nos matadouros, a maioria das pessoas não escolheriam isso. Por isso que a indústria não mostra isso. Você já foi ou você só assistiu o Sim, documentário? claro. Aqui um dado de reflorestamento. É o contrário, ninguém Se o planeta inteiro virar vegano, da noite pro dia e tal, a gente entende as limitações, a gente libera 3 bilhões de hectares para reflorestamento. Porque se tu realmente se preocupa com as pessoas, tu vai defendê-las, vai defender a saúde delas, não apenas dos veganos. Peraí, se acalma. Dá pra ver que tu não tá preocupada em realmente ajudar o povo brasileiro. Mas obrigado. Na hora que você só fala e você sai, Alisson, mostra que você não tem como argumentar contra o óbvio. Não é a gente dar, a pessoa é pobre, vai, tem que comer Cristal, isso. Faça seu corte. Eu sou a chefe de Lima, eu sou chefe de cozinha formada pela Le Cordon Bleu de Paris, especialista em churrasco, e hoje eu tô aqui cercada por 30 veganos. O primeiro tema é: veganos matam animais também. Prazer. Olá, prazer, tudo bem? Qual que é o seu nome? É Pedro. Pedro, eu vou dar o start pra você poder começar. Beleza. Bom, Pedro Garucci, sou ativista vegano, né? Sou videomaker também. E, inclusive, isso eu preciso tirar o chapéu. A produção de conteúdo da equipe que faz o conteúdo lá, porra. Ai, obrigada. Eu trabalho com isso. O cara é fera. Ele é muito bom. Fera, obrigada. Mas de conteúdo a gente vai chegar lá. Estamos pra conversar sobre isso. Meu nome é Pedro Garucci, sou ativista socioambiental já tem quase 5 anos. Eu vi nisso a principal raiz de vários problemas, né, ambientais, sociais e éticos principalmente, né. Antes, gostaria só de estabelecer bem rapidamente a definição de veganismo. O que você entende por veganismo, né? A gente tá aqui para debater vegano e carnívoro, né? Sim. O que é vegano na sua concepção? Eu estudei bastante, né, Pedro, para conversar com vocês, para entender o lado de vocês. E o que eu entendo de veganismo é que é uma filosofia de vida que vocês, na medida do possível, da melhor forma possível, no máximo que vocês podem, tentam evitar o que vocês chamam de exploração animal. Então, vocês evitam utilizar roupas que tenham a ver com isso, utilizar produtos que sejam passados por algum experimento com o animal, vocês evitam, por exemplo, comer carne. Na minha concepção, o veganismo tá em volta disso. É bem por aí mesmo. É o princípio ético de rejeitar a exploração animal para qualquer fim que seja. Sim. Basicamente é isso. Sim. E acho que até no tema que você já colocou, que veganos matam, então acho que já responde bastante a charada, né? A gente é contra a exploração animal. Então, quando você fala, veganos matam também, a gente tá falando de exploração animal. A gente acaba matando uma formiga quando anda, esse tipo de coisa. E é como você estabeleceu, dentro do possível e praticável. Sim. E essas mortes de animais que você se refere, elas não são exclusivas dos veganos. Não, de forma nenhuma. Pois elas são muito maiores de quem come carne, né? Quem come carne tá matando os animais que comem ainda os animais que estão nas plantações que os animais se alimentam. Então, na verdade, o meu argumento está baseado muito nisso que você está dizendo. Por que que eu quis trazer essa reflexão? Não é uma charada, eu entendo exatamente o que você está dizendo. O mesmo animal que você está falando, que eu estou falando que os veganos matam, eu, Juliana, também mato de forma sem querer, enfim. Só que o que eu quero mostrar aqui é uma certa questão de hipocrisia mesmo. Não falando hipocrisia no sentido ruim da palavra, tá? Todos nós somos hipócritas em algum ponto da nossa vida. Mas a hipocrisia no sentido, o que eu quero dizer com isso? Porque para mim, onde há vida, há morte. No sentido de que para você sobreviver, alguém acaba morrendo. E eu reconheço, enquanto ciência, a nossa posição na cadeia alimentar. E nós somos o topo dessa cadeia alimentar, né? Por diversos motivos, tanto como predadores, como por pessoas racionais que somos. Eu avalio que, por exemplo, o cultivo de alimentos orgânicos que seja, ou, por exemplo, de monocultura, que alimenta grande parte do mundo, gera morte de muitos animais, e todos nós aqui sabemos disso. Mas mesmo assim, por uma questão de sobrevivência, a gente escolhe comer. E o vegano, no caso, que ele se priva até mesmo de derivados, né, de qualquer coisa derivada dos animais, então à base de plantas, legumes, enfim, ele sabe o que acontece para ele comer, e mesmo assim ele precisa comer por uma questão de sobrevivência, ou seja, de novo, na cadeia alimentar, dentro de um reino animal que fazemos parte, você escolhe morrer, e nesse caminho, ao escolher comer,
você acaba matando animais. Essa é a minha visão. Faz sentido, mas na superfície, né? Como a gente já estabeleceu no começo, é contra a exploração. Essas mortes ainda não são evitáveis. Aí eu te pergunto, em qual sociedade a gente ia evitar essas mortes? A que está tentando libertar os animais do confinamento e da morte por uma alimentação que não é necessária, ou essa que não se importa com nenhum animal? Mas quando você fala de exploração, o que eu gosto de pensar é o seguinte, toda relação entre um ser humano e um animal é uma relação de imposição. Por que eu vou te falar isso? Porque, por exemplo, alguns de nós aqui, não sei se todo mundo, alguém tem pet aqui? Uhum. Eu tenho pet. Na minha cabeça, os meus pets me amam, eu amo os meus pets, mas eu tenho com eles uma relação de imposição. Eles comem quando eu dou comida, eles bebem água se eu der água, e se eu abrir, por exemplo, a porta da minha casa, pode ser que um deles fique no sofá, pode ser que um deles vá embora. Mas você define o dia de morte deles? Não, não, os animais domesticados, tá? Então. Mas calma, peraí, deixa eu só terminar meu raciocínio que você vai entender onde eu quero chegar. Os humanos, enquanto animais do topo da cadeia alimentar que se impõem sobre os outros animais, a gente fez uma escolha. No Brasil, o cachorro é domesticado, mas em outros países o cachorro é comida. Uhum. E eu não posso chegar no outro país e falar assim, não, vocês aí que sobrevivem a partir disso, que precisam disso socialmente falando, e aí diversas coisas, né? Vocês têm que parar de comer cachorro porque eu amo meu cachorro e cachorro é domesticado. Eu não tenho como fazer isso. Seria, mais uma vez, hipocrisia da minha parte. É uma questão cultural, né? É uma questão cultural. Os chineses, se eu não me engano, comem cachorro. E eu não tenho o que fazer sobre isso. Eu, Juliana. Agora, a questão da nossa, por exemplo, pecuária, né? É uma escolha de imposição minha, não só minha, né? Da sociedade como um todo. 92%, se eu não me engano, da sociedade come, brasileira pelo menos, né? Se diz comer algum produto de origem animal. Uhum. E essas pessoas transformaram uma cadeia gigantesca de produção, levando a gado de produção, a animais de corte. Enfim, essa é o caminho que eu digo que é de imposição. E a exploração que você fala, Pedro, muitas vezes tem a ver com a questão dos maus tratos. E isso é totalmente diferente. Exploração e maus tratos. Para mim, exploração é uma palavra que vocês usam para tentar pegar aquela pessoa que tem dó e que tudo bem ela ter dó, tudo bem ela escolher não comer. Mas exploração é errado. O que a gente está falando aqui é de maus tratos. Mas se a gente não precisa matar animais para sobreviver, não se torna crueldade matar eles para comer? Não, eu não acho. Eu acho que a gente tá no topo de uma cadeia alimentar, a gente é onívoro, a gente precisa sobreviver e dentro da minha dieta eu escolho, inclusive por ser um ser humano racional, eu escolho tratar esse animal da forma mais digna, da forma melhor possível, para que ele chegue no final da vida dele cumprindo a função de forma digna. Mas é a escolha do animal, cara. Obrigada, Pedro. Mas valeu, tamo junto. Até daqui a pouco. Pedro tá num lugar estratégico. Opa! Ai, meu Deus! Tudo bem? Qual que é o seu nome? Meu nome é André, tudo bem? André, prazer. Mês que vem completam 8 anos que eu sou vegano. Quer dizer que nesses 8 anos eu estou fazendo o meu máximo possível para reduzir a morte de todos os animais. Não só bois, porcos, mas também peixes, insetos. Quem é vegano não mata 0 animais, mas nós buscamos uma sociedade onde o menor número possível de animais será mortos. Meu nome é André Oliveira, eu tenho 26 anos e mês que vem completam 8 anos que eu sou vegano. Eu tô aqui hoje para defender as vítimas mais escravizadas da história, que são os animais. Se nós aceitarmos a sociedade do jeito que ela é, vai ficar ruim desse jeito para os animais. É muita hipocrisia das pessoas amar o cachorro, amar o gato, mas fala que o porco é para comer, que a galinha é para comer. E a partir do momento que nós colocamos o veganismo como uma imposição ética para as pessoas, assim como sermos contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, porque é totalmente arbitrário. Podemos explorar, é errado explorar alguém pela cor da pele, pelo gênero, pelo sexo, mas tudo bem explorar os animais por serem de outras espécies. Isso é totalmente arbitrário. Então é muito importante a gente levar o veganismo até as pessoas, e eu deixo claro para quem está em casa que para você ser vegano, você não tem que ser uma pessoa específica, eu tenho que ter religião X, eu tenho que ter posição política X. Você pode ser a pessoa que você é, com seus valores, com seus gostos. Aqui somos pessoas muito diferentes umas das outras, mas nós nos unimos na questão do respeito pelos animais. Claro. Então, assim, a agricultura, de fato, para plantar, animais morrem nesse processo, mas a pecuária, não só tradicional no campo, mas também os peixes assassinados, são trilhões de animais mortos todos os anos, mais do que todos os seres humanos que já existiram em toda a história. Então, qual que é a sua justificativa ética para continuar aceitando essa questão de explorar os animais? Você mesmo disse que é contra maus tratos. Você considera maus tratos, por exemplo, chutar um animal, socar um animal? Claro que sim. André, mas e passar uma faca na garganta? Não seria? Calma, André, vamos por pontos que você falou muitas coisas. Eu vou tentar, te responder em vários. Eu vou começar pela parte que você falou
que o vegano tenta o melhor, certo? Para não morte, se eu não me engano, dos animais. Qual seria a sua solução para esses animais? Tipo, eu tô realmente fazendo a pergunta agora. Pro vegano, o ideal seria que todos esses animais vivessem na natureza, certo? A grande maioria dos animais da pecuária, muitos, tem aquele nome bonitinho, né? São inseminados artificialmente, mas a gente sabe que eles são estuprados para gerar mais um animal que vai ser uma vítima. André, é verdade, muitos animais são. Responde para mim, qual seria a sua solução para esses animais hoje? Perfeito. Seria na natureza? Focando na educação das pessoas, elas pararem de gerar a demanda por produtos de origem animal, naturalmente, menos animais seriam criados. Os pecuaristas falam, eles são criados para esse propósito. Mas é muito arbitrário isso. Você dá um propósito de vida e de morte para o animal. Não importa se você tem essa política... André, isso faz parte da questão da cadeia alimentar que a gente pode entrar já. Mas é que eu queria Mas os animais que comem outros animais, eles comem por necessidade fisiológica. Eles precisam. Eu não sei se você conhece a posição da maior autoridade de nutrição do mundo, a Academia de Nutrição e Dietética Americana. Qualquer pessoa, desde idoso, bebê, adulto, atleta, podem ser veganas. Então, se nós podemos ser veganos, André. Por que não sermos? Podem, André, mas tem várias nuances no veganismo que a gente vai discutir já. Calma que você tá quase entrando em nutrição. Deixa eu só conversar com você sobre o seu primeiro tema aqui. Você falou, eu só quero saber qual seria a solução do veganismo para os animais hoje, existentes. Porque vamos viver na realidade, certo? Vamos colocar os pés no chão. Hoje a realidade é essa, independente do que você falou de inseminação artificial ou não. Hoje a realidade que a gente vive no mundo é essa. Eu quero saber de você qual seria a solução do veganismo para esses animais. Se vocês querem poupar a vida deles, eu só consigo imaginar, fazendo esse raciocínio junto com você, que você está falando para eles irem para a natureza. O meu ponto aqui é que a natureza é um lugar muito violento. E diferente de nós, seres humanos, que conseguimos trazer uma vida digna para esses animais, na natureza a hiena não é digna. Ela não é digna ela não é fofinha, ela vai comer esse animal. Muitos animais que comem outros animais, eles comem por essa necessidade. Por isso eu entrei na questão da necessidade. E ele vai morrer com a maior dor do mundo, não precisamos. Que é a dor de morrer vivo. Por que você não come seu cachorro, seu cavalo? Porque André, não é necessário, concorda? Isso é cultural, Mas André, o machismo sempre foi cultural, o racismo sempre foi cultural. Não é porque comparar, é cultural. André, não vem comparar. São vítimas iguais. Pelo amor de Deus, aos olhos dos animais, você está colocando uma das maiores atrocidades que já aconteceram entre humanos. O especismo também é uma atrocidade gigantesca. Com as pessoas comerem carne, Os animais, eles só são assassinados. Julima, isso é muito por favor. Isso é os muito animais ilógico. só são associados. E aí, João, tudo bem? E aí? Eu não sei. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Qual que é seu nome? Meu nome é Henrique. Henrique, vou dar o play pra você, tá? Henrique, ele falou muitas coisas que eu queria poder falar, gente, mas eu, não consigo responder tudo, mas, por favor... O tema é veganos também matam animais. Tá. Eu queria pegar o gancho que você falou, o que você faria com os animais, né? A minha solução não seria eles voltarem para a natureza, né? A natureza não tem como, vamos jogar os bichos na floresta. Hoje existem diversos santuários que dão vida digna para os animais, né? Então esses animais eles vão ser bem tratados, eles vão ser devidamente alimentados. Henrique, tá. Eles vão ser bem tratados no santuário, eles vão ter a vida que eles... Henrique, não cabe esses animais nesses santuários. Desculpa, você sabe quantos animais são abatidos por ano para alimentar o mundo? Milhões e milhões e milhões. Bilhões, exatamente. Isso. 70 bilhões. Então, assim, não tem santuário para esses animais. Desculpa, esses animais ocupariam grande parte da terra. Sim, mas aqui você tem uma questão de que os animais, eles são reproduzidos forçadamente, as vacas, os cavalos, eles são reproduzidos forçadamente. Existe a inseminação forçada. Inseminação forçada, justamente para você ter uma reprodução para a produção de alimentos. Não, mas se você tem forçado como se fosse estupro. Mas é uma forçada. Isso não é verdade. Não é verdade. Forçada. De novo, vocês estão humanizando os animais e colocando eles numa posição que não existe. Esses animais não passam por dor. Você sabe o que é uma mulher ser estuprada? Sério, você acha que a inseminação artificial dói? Eu acho que sim. Você tem uma pessoa incluindo... Não, peraí, você acha que inseminação artificial dói? Como é a inseminação? Gente, vocês estão muito você pode me explicar, por gentileza, como é a inseminação das vacas? Como se dá a inseminação das vacas? Como as vacas são engravidadas para a reprodução de animais para abate e para a produção de leite? De forma indolor.
De dolor? Não, eu quero saber como. Eu não quero saber a forma. Agora, ao contrário disso, seria se você soltasse de novo ela na natureza e um touro, que normalmente é um animal super violento, montasse nela e causasse vários acidentes. Não, mas assim... De novo, gente, a pecuária traz métodos de bem-estar animal. O animal não sente dor ao ser inseminado. Isso não existe. O que você está falando não existe. Ele existe. Os animais, a reprodução dos animais, ela é através da inseminação forçada, a vaca é paralisada, você não consegue ela é colocada colocar num lugar que ela fica parada, não é como se você fosse preso na cadeia. Mas ela é forçada. Você tá tentando humanizar a vaca. Se fosse assim... humanizar. A questão é uma questão ética. Só uma coisa, se você pega uma faca e faz assim pro seu cachorro, ele bate o rabo pra você, Henrique. Sim. Ele não tem raciocínio lógico, essa questão. Ele tem... São seres sem ciência. Exatamente, são seres sencientes que sentem dor. Eles não têm noção de que você prendeu eles numa cadeia, não é assim que funciona. Não tem noção de estado, de local, de ambiência, não. Não, eles têm. Você coloca eles o seu sentimento, Henrique, que eu tenho certeza que você é uma pessoa maravilhosa, no sentimento de uma vaca. Não, mas elas sentem dor. A ciência comprova que a vaca... Na produção de leite, você vem e você tira, você engravida a vaca forçosamente, e uma vez que esse animal, ele tem o filho, ele é retirado da sua mãe, a vaca corre atrás dele chorando. Isso tem vídeos, E depois disso, qual é a crueldade disso? Evita doenças, evita animais problemáticos no futuro. Inseminação artificial é melhoramento genético. Inseminação artificial é o futuro. E que você sabia que antigamente, quando não tinha inseminação artificial, nascia 50% bezerro, 50% bezerra, e esses bezerros que não tinham uso, esses sim, eram eliminados. Simplesmente. Não existe isso mais, porque hoje, na inseminação artificial, nascem 95% bezerras. A questão eu tô respondendo uma pergunta que você tá me falando. O que você vai fazer com os animais? Primeiro, se você parar de fazer essas inseminações forçadas, vão ser produzidos muito menos animais. Muitos menos animais para ser... eu quero menos animal? Muito menos animais para vocês serem explorados. Eu quero alimentar o mundo. Você não precisa, você pode alimentar o mundo com plantas. Você pode com plantas de qualidade. E aí, de novo, as plantas fornecem alimentos. Fornecem outro assunto. Não, mas as plantas, elas fornecem, e você que começou o assunto, as plantas, elas fornecem nutrientes de qualidade. Tudo bem. Hoje você tá, inclusive, estimulando a fome. Desculpa. Obrigado, viu? Parabéns, viu, pela coragem. Ai, valeu. O segundo tema é impossível salvar o planeta sendo vegano. Tudo bem? Prazer. Tudo bom, prazer. Qual que é seu nome? Meu nome é Giovana Poker, eu sou advogada animalista e eu tô aqui tanto pessoalmente como vegana, também profissionalmente representando os animais. Bom, meu nome é Giovana Poker, eu tenho 33 anos, sou advogada animalista e como já diz, né, o nome da minha própria profissão, eu estou aqui hoje para falar em nome dos animais e mostrar que o veganismo é a única alternativa ética de convivência com as demais espécies, com o meio ambiente e inclusive dentro da nossa sociedade. E de fato, o intuito do veganismo, ele não é salvar o mundo, né, porque a gente sabe que existem diversas questões sociais, econômicas, enfim, que são problemáticas na nossa sociedade e precisam ser resolvidas de diversas maneiras. Com certeza. Mas o veganismo, ele tem um pressuposto básico, né, de respeito a todo ser senciente, o que por si só... Mas eu também, viu? Sim, mas de fato isso teria o viés de solucionar muitos dos problemas que nós temos sociais e também em relação à exploração animal, que é onde a gente tem o nosso ponto principal. Eu ouvi você comentando, né, que os animais não possuem racionalidade, e isso é um fato científico que já é comprovado. Não sei se você já leu a Declaração de Cambridge sobre a consciência animal, onde neurocientistas do mundo inteiro atestaram que os animais possuem os mesmos substratos neuroanatômicos e neuroquímicos que nós, seres humanos, temos no nosso cérebro. Sim, que eles são seres sencientes. São seres sencientes e possuem racionalidade. O que é isso? É a possibilidade do animal sentir dor, prazer e ter vontades próprias. Tá, mas quando você fala assim, fica parecendo que eles são seres pensantes como nós humanos. Eles não têm o mesmo nível de raciocínio que nós temos. Isso é comprovado cientificamente. Porque a racionalidade é Giovana, né? Isso, só pra eu concluir, a racionalidade ela é um atributo. Tema, porque esse é o outro tema, Gi. Sim, mas eu gostaria de comentar que o veganismo visa a exclusão desse tipo de exploração, porque a partir do momento que nós reconhecemos como legítimo, né, você instrumentalizar o corpo de outro ser senciente, nós
estamos, então, autorizando a instrumentalização de seres humanos que também têm uma racionalidade diminuída ou não possuem racionalidade? Hoje é porque, na minha visão, você nega muita coisa quando você fala isso. Você nega principalmente uma herança cultural gigantesca e uma questão até anatômica e fisiológica do nosso corpo, porque como caçadores-coletores, nós tivemos diversas mudanças no nosso corpo, por exemplo, o aumento do nosso cérebro, a nossa fala. O ser humano é um ser carnívoro? Deixa eu falar só um minuto. O aumento, por exemplo, do nosso intestino delgado, que é responsável até mesmo por digerir essa carne de forma completa. Então, eu preciso que você entenda, primeiro, o tema é impossível salvar o planeta sendo vegano. O que você está me dizendo não leva para esse lado. E segundo, ignora completamente a nossa cultura, a nossa herança. Eu, Juliana e outras milhões de pessoas brasileiras e mundiais escolhem não ignorar. Eu acredito que mas a nossa herança, você diz que isso é evolução em relação a quê? Ao tratamento com os outros animais? Também, com certeza. Você imagina como é que era quando a gente caçava esses animais. A gente acredito que era muito menos cruel do que é hoje em dia, mas a grande questão é que nós temos a racionalidade para poder escolher a forma como nós vamos sobreviver. Na época que nós éramos caçadores, a gente era menos violento do que hoje? Exatamente, porque eram animais que tinham vida livre, não eram reproduzidos artificialmente, confinados em larga escala da forma como eles vivem hoje, abatidos de maneira instrumental da forma como existe hoje, e a alimentação era baseada estritamente no necessário para a sobrevivência, ao contrário do que acontece hoje, que nós consumimos muito mais produtos de origem animal do que seria o necessário para uma pessoa que é onívora, inclusive. Gi, deixa eu te falar, eu já comentei sobre isso. A floresta não é esse bichinho lindo, maravilhoso que vocês assistem na Disney, gente. É selvagem. Eu assisto documentários de vida selvagem, até porque trabalhando como advogada animalista, nós, como caçadores pela liberdade dos animais você não me deixa falar. Né? Que não é o caso dos domésticos. Falar. Não adianta, assim, você veio conversar, não foi? Então, exato. Por favor, deixa eu falar só um pouquinho. Na floresta, a vida selvagem é super violenta. Qualquer pessoa em casa que assistir um documentário vai saber do que eu tô falando. Animal não mata fofinho. E a gente, como caçador-coletor, pra sobreviver, nós não éramos fofinhos também. Não, então você acha que hoje nós somos fofinhos com os animais? Somos amorosos. A questão é, nós não éramos. Você tá falando que era muito melhor, que a vida era muito menos violenta. Eu estou dizendo que hoje nós temos condições tecnológicas e científicas de ter uma vida livre da exploração animal. Nós não precisamos nem caçar e nem não precisa. Eu escolho comer carne. Isso, mas é uma escolha, não uma necessidade. Não, mas todo ser humano é onívoro. Pra mim, pro meu corpo é uma necessidade. O seu corpo é um corpo humano, ele é onívoro. Ele pode se alimentar de produtos de origem animal ou de origem vegetal. Negar o que a carne trouxe como evolução, a nossa anatomia, a nossa fisiologia, o nosso cérebro, a nossa fala, gente, o nosso raciocínio. Olha estudo. Tem estudo que comprova o tanto que a carne evoluiu na nossa fala. E se hoje nós somos tão evoluídos, que tal escolher não explorá-los mais? Bem, se nós temos essa evolução moral e fazer com que eles levem uma vida digna até cumprirem sua função. Mas, de novo, você passou 5 minutos falando e não falou do tema. Sim, o tema é exatamente esse. O veganismo não tem como pressuposto básico salvar o mundo. O veganismo... Acabou? Obrigada. Começa? 2, 3 e pode falar. Deixa aí. Tudo bem. E aí, beleza? Nick. Posso chamar de Nick? Nicole, pode chamar de Nick. Pode? Então vou dar o play pra você, Nick. Então o tema é impossível salvar o planeta sendo vegano. Bom, eu já sou vegana há 10 anos, queria deixar isso claro aqui. Eu acho que um mundo que é melhor, pro planeta ser salvo, ele tem que primeiro acabar com os matadouros. Meu nome é Nick Aspe e eu tô aqui para defender os animais, porque eu acredito que os animais merecem respeito e a violência contra os animais é inaceitável. Porque tem duas formas de viver. Uma forma que é confinar animais, escravizar eles, colocar eles numa situação de abuso, depois mandar eles pro matadouro, violentar eles, cortar o pescoço deles e continuar engravidando esses animais para continuar esse ciclo de violência e morte. E tem uma outra forma de viver, que é a forma vegana, em que isso não acontece, que matadouros não existem. Então, qual que você acha que é a forma que a gente
está mais perto de salvar o planeta. Um mundo com matadouros, onde esse ciclo de violência horrível, vergonhosa, nojenta, que é o que a gente faz com os animais, é nojento. Você me falar que os animais são bem tratados e depois você cortar o pescoço deles, é totalmente surreal, é insano. Então, é isso que o vegano defende. É acabar com a violência com os animais, porque não tem necessidade nenhuma da gente comer animal. Não tem necessidade nenhuma da gente explorar animais. Nick, eu entendo a sua compaixão com os animais. Eu tô vendo que você tá emocionada. Não e é compaixão, que isso é justiça. E isso é uma causa forte pra você. Muito forte. Só que o que acontece aqui é que você, ao ser vegana, você quer tirar a opção do outro, de não ser. Só um minuto, você falou bastante, se eu puder terminar. Sim. E você começa a sua frase, de novo, comparando o que a gente tem com os animais de produção com a escravidão, que é uma das atrocidades maiores. Não, pera, você acabou de falar um minuto inteiro. Mas você não tá respondendo a minha pergunta. Você tá comparando as pessoas que comem carne, viu, gente? Com uma das maiores atrocidades já acontecidas na história do humano, em que humanos não tinham o mesmo direito, humanos Como entre você si. chama um animal que é confinado contra a vontade dele e que é assassinado para virar animal de produção. Escravo. Isso é um escravo. Que é abatido. É escravo. Que é abatido de forma indolor. Se fosse uma mulher, uma criança no lugar desses animais, você chamaria de quê? Esse animal é abatido de uma forma indolor. Você chamaria de quê? Totalmente diferente do que você chamaria tá de dizendo. quê? Se eu te Quando ela colocasse usa esses lá, termos, degolar, ela fala como se eles fossem degolados vivos, ainda vivos, cientes. exatamente. Eles não é não morto, são. não. Eles estão vivos. Gente, eles estão vivos. Eles estão insensibilizados. Eles estão sofrendo, eles estão falar, numa fila do abatedor. Eu já estive em vários abatedouros. Eu já vi muitas cenas de com certeza você não teve. Vocês são seletivos e vocês normalmente escolhem aquilo que vocês querem mostrar pra população. Então você tá falando que eu sou mentirosa? Eu acho que você tá dizendo. Eu fui no abatedouro de porcos e eu vi eles se debatendo, eu vi eles agonizando no chão. Nick, que chama. Sistema então nervoso. Eu vou fazer isso com você. Eu vou te dar um choque na cabeça, depois eu vou cortar seu pescoço. Aí a gente vê quem tá falando de escravidão. Quem tá falando? Você. É você que tá defendendo. Você tá defendendo escravidão, querida. Olha o nível baixo que você chega a ponto de comparar isso com a mesma nível baixo é o que você tá fazendo. Defendendo violência e escravidão. Não, ela nem me respondeu a minha pergunta sobre o planeta. Você não deixa falar? O animal degolado, ele tá Mas morto já. Ela tem direito de falar o tempo todo e ela me interrompe. Ela pode falar o que ela quiser, desde que ela deixe eu falar. Mas você não respondeu a minha pergunta. Mas você não me deixa, que é isso? Você não deixa ninguém falar. Gente, o tema. Tá que é seu nome, Deixa eu só deixar minhas coisas aqui. Oi, Ju, bom dia. Meu nome é Vitor. Vitor, vou dar o play, tá, querido? Beleza. Vou lembrar o tema, quer? Exatamente. É impossível salvar o planeta sendo vegano. Vamos, por favor, conversar sobre isso. Por favor. Eu queria, em primeiro lugar, entender o que você quer dizer com salvar o planeta, qual é a sua visão em cima disso, o que você entende que os veganos estão argumentando de salvar o planeta, quais são os nossos pontos, que daí a gente consegue ficar no tema e trazer dados, trazer pesquisas também e tudo mais. Porque a frase ela é resumida exatamente pra gente ter um impacto, mas não necessariamente ela diz tudo, né? Então, exatamente o que você quis dizer. Bom, meu nome é Vitor Soares Miceli, sou vegano há 9 anos, sou arquiteto urbanista, mestre em ciência ambiental pela Universidade de São Paulo e tô aqui para defender o direito dos animais. Pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, muitos veganos culpam os gases, o metano, que é um gás de efeito estufa, pela poluição, né, por esse aquecimento e tudo mais. E o que eu quero trazer é que, primeiro, existe um ciclo biogênico do carbono, eu não sei se você conhece isso, que tem a ver com a pecuária em si, que inclusive a pecuária é parte da solução dessa soma, até às vezes positiva, no sentido dos gases do efeito estufa. E a minha ideia aqui é mostrar que, apesar de tudo isso, de vocês, talvez no seu caso, Vitor, saber disso, muitas das vezes o que eu sinto é que vocês ignoram a principal causa para culpar o animal, quando a principal causa, na minha opinião, é o ser humano. Legal. Eu gostaria de primeiro entender, quando você traz essas informações,
quais são as fontes, os estudos que você leu para trazer essa argumentação. Tá, eu tenho alguns. Porque as pesquisas mostram que, por exemplo, vamos tratar de Brasil, né? A gente está aqui em momento de COP, é super importante trazer a Amazônia, por exemplo, né? A gente tem alguns dados que mostram entre 80% a 90% do desmatamento da Amazônia é causado pela atividade da pecuária. E é importante a gente lembrar, sim, é dado do MAP Biomas, pesquisa brasileira, ciência brasileira de ponta, trazendo dados importantíssimos que são aglomerados através de satélites. A gente tem um corpo científico muito importante e muito presente nesse tipo de discussão e, de novo, que eu trago. A ciência brasileira, ela é de ponta e traz esses dados pra gente. Então, entre 80% a 90% do desmatamento da Amazônia é causado pela... Sobre isso primeiro pra justificar nessa, depois ir pra outro? Pecuária. Deixa eu só trazer também o dado do metano que você comentou, né? Mas que aí a gente já tem um desmatamento, depois vai pro metano pra ficar fácil pra galera em casa entender. Eu vou rebater então você nesse sentido do 80, 90 pelo seguinte. Eu também tenho dado, depois eu te mostro certinho, porque, gente, eu confesso que eu fiz muitos estudos, eu trouxe tudo pra mostrar pra quem realmente tiver interesse depois, esses estudos, tá? A gente vai subir os nossos também, a gente tem os 30 veganos, a gente vai colocar as nossas fontes lá, então o pessoal de casa pode conferir tudo isso. Mas os 95%, eu não sei se você sabe, mas 95% do desmatamento é criminoso. Quando você coloca isso na conta da pecuária, você coloca isso que 80%, 90% da pecuária é criminosa. Isso não é verdade. Calma, só um minuto, gente, deixa eu explicar o meu ponto aqui. Tem muito grileiro, por exemplo, que está interessado no roubo de madeira, interessado no roubo de minério, tipo ouro, interessado até mesmo em fingir que aquela terra é dele, coloca boi ali, boi que ele nem produz, ele não tem intenção daquele boi virar nada, ele não tem intenção daquele boi virar uma produção, uma pecuária de gado de corte, nada disso. Ele faz aquilo ali, ele desmata colocando fogo, incendiando, e isso cai na conta da pecuária. Esse cara, assim como você com certeza acredita, eu acho que esse cara tem que ser punido, tem que ser preso, esse cara tem que ser muito punido pelo que ele faz. Desmatamento é crime e eu nunca vou concordar com desmatamento. O dado errado tá em você colocar grileiro, gente que finge que é da pecuária de verdade. Só que tudo isso é causado pela pecuária, 80%, 90% é causado pela pecuária. Se ela é legal ou não, continua sendo o mesmo tipo de atividade. Não, de forma nenhuma. Grileiro não é pecuarista, você não pode falar isso. Gente, criminoso. É a mesma coisa de eu falar pra você, por exemplo, o dado do Labella recentemente foi... Não, mas eu só tô te dando um exemplo rápido pra vocês em casa entenderem, pro Vitor entender o que eu quero dizer. Ele foi, supostamente agrediu a mulher. Eu não posso virar e falar assim, veganos agridem mulher, gente. Tudo bem, a gente também não concorda com esse tipo de violência, a gente abomina esse tipo de violência. Nem com desmatamento. E nem por isso você pode dizer que 80%... A gente tem dados globais que o principal vetor de desmatamento do planeta é a pecuária. Aí vamos de forma nenhuma, porque você coloca o desmatamento na conta da pecuária. De novo, você atribui um crime na conta da pecuária. Você joga todos os pecuaristas no crime. Mas, Vitor, é muito difícil conversar quando você chama 80% pecuária de nós... legal ou ilegal, ela é um principal vetor de desmatamento da Amazônia. Hoje, gente, não tem por que o Brasil desmatar mais. O Brasil não precisa de mais terra. Aí, beleza, a gente tem estudos que comprovam que o passar dos anos nós vamos precisar de menos terra e produzir mais. De reflorestamento. É o contrário, ninguém quer desmatar. Se o planeta inteiro virar vegano da noite pro dia e tal, a gente entende as limitações, a gente libera 3 bilhões de hectares para reflorestamento. O maior potencial de reflorestamento no planeta hoje é todo mundo virar vegano. Então, se a gente está discutindo o meio ambiente... Primeiro, onde é que você vai colocar os animais se todo mundo virar vegano? São várias discussões. A gente vai voltar nessa discussão. Você vai precisar de mais monocultura. Você sabe o que monocultura faz? Mais morte de bicho. Mas o seu orgânico não alimenta o mundo, Vitor. Lógico que alimenta. Não alimenta, ele não é escalável. Quando a gente olha os dados de produção... Ele não é se a gente pega, por exemplo, a agrofloresta, ela tem uma produção por hectare muito significativamente maior do que qualquer produção animal. Então, se a gente está preocupado com alimentar o planeta, como você diz, né, salvar o planeta, a gente está querendo salvar do quê? Salvar dos danos que a pecuária causa, dos danos que a indústria petroquímica causa, que tem muita relação com a pecuária. A indústria petroquímica tem muita relação com a pecuária. Então, a gente quer salvar o planeta, tirar a pecuária. Quando você coloca o desmatamento na culpa da pecuária, você está sendo muito injusto. Legal ou ilegal, a gente tem desmatamento, 80% a 90%, 80% a 90% da pecuária. Com certeza, Vitor, você não ia falar É uma exceção, pode ser uma exceção, pode ser a pequena produção, pode ser a pequena produção e a exceção disso. Nesse país, a grande maioria das pessoas são boas, Os dados científicos não mostram esse tipo de informação. Não são pessoas criminosas. Dados não mostram esse tipo de informação.
bom, Obrigado, gostei de Ju. conversar com você. É bom a gente discutir dado, discutir ciência, é importante a gente discutir eu vim pra isso. O terceiro tema é: os veganos se importam mais com os animais do que com as pessoas pobres. Nossa, precisava vir aqui. Olá, Oi, tudo bom? Tudo bem? Prazer. Eu sou o Lars, pronomes Lars. masculinos. Você quer dizer um pouco mais sobre o seu ponto de vista em relação a isso? Claro, claro. Meu nome é Lars Suassuna, meus pronomes são ele, eu sou uma pessoa não binária, isso é importante também falar. Eu acredito num mundo onde os animais não têm que ser alimento, eu acredito no antiespecismo e que todos os seres merecem respeito. O que eu quero trazer nesse tema é basicamente uma preocupação, acho que de todo brasileiro, que é basicamente hoje colocar comida na mesa. Eu acho que muitas pessoas vivem numa situação terrível de miséria, isso a gente sabe, e a gente tenta, juntando pecuária e agricultura, fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso a comida de qualidade e possam se nutrir, possam ser saudáveis. Acontece que isso não é a realidade de grande parte desse país, e a minha preocupação aqui tá na questão de que às vezes vocês demonstram muita compaixão pelos animais, e a gente percebe isso, isso é claro em todos vocês. O problema é que a dieta vegana, na minha concepção, exige conhecimento. E conhecimento é caro nesse país. Infelizmente, conhecimento é muito caro. A gente vê diversas formas, inclusive, de conhecimento que não chegam até populações mais pobres, e isso acaba levando a, enfim, diversas consequências, né, ruins no caso. E aí eu queria entender com você, se você... em que sentido você discorda de mim? Bom, se você for analisar o preço da carne, por exemplo, ela é muito mais cara do que a maioria dos vegetais. A maioria das pessoas... Mas a carne não é a única proteína animal, né? Você sabe. É tipo carne no geral, eu digo frango, enfim, eu não vou entrar frango. Oh. Frango não, frango é uma carne barata. Tudo bem. Frango é uma carne que muitas pessoas têm mais acesso. O quilo do frango é R$10, sabia? Ok. Mas a maioria das pessoas... Mas o feijão não é completo, gente. Não, mas vamos entrar em nutrição, não. Vamos ficar no tema, porque a nutrição vai chegar. Já? Eu não falei nada. Nossa. Vixe, não fui eu. Nossa. Não dá nem pra saber quem foi. Foi rápido. Rafa? Tudo bom? Tudo Boa bem, tarde, Rafa, tudo bem? prazer. Você tinha falado do frango, né? O preço do frango? Sim. Quanto que tá? R$10 o quilo. Então, em 1 quilo de frango, você vai ter um pouco de água, então vai ser 900 gramas de carne a R$10 com 25 gramas de proteína a cada 100 gramas. Ai, Rafa, você mais ou menos, na nutrição aí, eu não vou conseguir Vamos botar 27 gramas de proteína a cada 100 gramas. Eu não sou nutri também, pessoal, só referência aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Nereu, sou vegano há 10 anos, sou empresário e eu tô aqui porque eu acredito que o que nós fazemos com os animais é cruel, é desnecessário, é energeticamente ineficiente, além de que a gente tem uma grande gama de alimentos vegetais que trazem, além de saúde, qualidade de vida e equilíbrio ao planeta. Na soja em grão, a gente tá a R$7 o quilo, vai dar 37 gramas de proteína a cada 100 gramas. Não, mas aqui, desculpa te interromper, é porque a questão da nutrição em si, a gente vai entrar, você tá falando do preço, é que você na verdade, trouxe da a nutrição, soja, né? você trouxe a nutrição, o preço e o volume de proteína. Nós vamos chegar a gente tá falando de proteína mas, completa verdade, e mais barata, você concorda? Não, então, de forma nenhuma, não acho que a soja é uma proteína mais completa do que proteína animal, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que a dieta vegana exige conhecimento. Nós estamos falando mais de uma questão social e econômica agora, tá? Então, a questão que eu quero entrar aqui com você é assim, pensando numa sociedade mais pobre, que tem pouco acesso, por exemplo, a gente está em São Paulo hoje, Rafa, se a gente for ali do lado na esquina, a gente vai ter acesso, por exemplo, a um mundo verde, que vai ter vários, imagino eu, que tem vários produtos veganos. Sim. Mas essa não é a realidade de grande maioria da população. As pessoas vivem em vilas, muitas vezes as pessoas pescam, por exemplo, a própria comida. Eu conheço pessoas Tudo bem, mas no seu próprio sistema, a gente está falando de mais custo e mais risco, porque se a gente for parar para analisar a dificuldade de você manter uma proteína de origem animal, é muito maior do que a vegetal. A vegetal você pode guardar ela de forma quase hermética e você vai ter uma durabilidade aí de 6 meses. Deixa eu só concluir o raciocínio. Tá. De 6 meses dessa proteína completa, como é o caso da soja, vocês podem verificar, de forma integral. Ao mesmo tempo, a carne, se você não refrigerar, você perde ela em pouquíssimo tempo, sem falar nos riscos. Gente, mas não é assim que funciona. Quando você tem um animal, por exemplo, a gente sabe que os animais, eles vivem super bem em terras marginais, que significa que essas terras não são
propícias para cultivo, tá? De alimentos, por exemplo, alimentos, legumes, verduras. O que acontece com o Só bife minuto, se ele calma, ficar 2 horas Rafa, sem refrigeração? Deixa eu concluir meu raciocínio aqui rapidão, tá? Aí, esses animais, por exemplo, que vivem em terras marginais, muitas vezes as pessoas mais pobres têm a própria galinha no quintal. Porque essa galinha, ao mesmo tempo que ela vai dar um ovo, que é um alimento super rico em nutrientes, ela também depois, no final, pode virar comida, pode virar carne para essa pessoa, pode virar... Tá correndo o risco de consumir e pegar a salmonela, por exemplo. Risco de morrer de fome. Desculpa, a gente tá em riscos muito diferentes aqui. Eu tô falando de uma pessoa pobre, muito humilde, que ela conseguiu ter uma galinha no quintal dela pra criar, pra fazer ovos, pra família dela pôr comida na mesa. Você acha mesmo que essa pessoa tem condição, Rafa, de saber um quebra-cabeça vegano pra se manter bem nutrida, saudável? Mas não tem quebra-cabeça. Se você misturar Rafa, arroz e feijão... Você dizer que a dieta vegana não precisa de conhecimento é até perigoso. Ju, você falou sobre a proteína não ser completa. É até perigoso. Se você misturar arroz e feijão, você já tem a proteína completa. E a soja é proteína completa. Rafa, temos nutricionista aqui pra explicar isso pra você. Rafa, desculpa, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou nutricionista, realmente eu não posso debater a questão do micronutrientes. O que eu tô falando com você é, as pessoas passam fome, conhecimento custa dinheiro nesse país. E você tá dizendo que a dieta vegana não precisa de conhecimento, que é só você comer arroz e feijão que tá bom, Rafa. Eu não disse isso, eu disse que uma forma de montar a proteína completa, tá parecendo isso. além de ser muito mais barata, assume menos risco. Todas as pandemias que existem na história vieram por uso de animais na alimentação e por muita proximidade. Literalmente todas as pandemias. Se a gente não, tá mentira. Falando... A peste bubônica tá não aqui, era animal de produção. A peste bubônica não era animal de produção. Ó, tá aqui, ó. Vou deixar pra você um relatório com todas as pandemias do mundo pra você ver. Tá aí, zoonose existiria, pode ver os nomes. Zoonose existiria com ou sem animais de produção. Isso não é verdade.